Mas afinal de contas, o que é LLM? São modelos que eles são treinados trilhões de palavras ou token e elas têm uma capacidade de processamento muito, mas muito avançada. E é isso que faz a geração dessa linguagem natural tão sofisticada quanto a gente tem visto nesses modelos, que alguns deles com certeza você já conhece. E a base atual é exatamente o que a gente chama de IA generativa. Inclusive, GPT é exatamente isso. Generative Pre-Trainer é o tipo de linguagem usada. E como que está hoje esse panorama em 2025? Temos 5 principais competidores. Cada vez tem um crescimento tão exponencial que quando parece que uma está ultrapassando, a outra revoluciona todo o mercado. Temos aqui o nosso GPT, né, o nosso famoso GPT, que é da OpenAI, né? Então ela hoje, pensando em texto, ela realmente tem uma liderança, compreensão e geração, e nesse modelo de texto, é isso que a gente chama de capacidade multimodal. O que é multimodal? Que ela tem o texto, a imagem, muitas vezes até vídeo, né, o processamento de vídeos, esse alinhamento treinado para seguir valores e preferências humanas. A questão de ser multimodal, tem uns modelos, você deve estar acostumado, tem o GPT 3.5, 4, 4o, ou seja, o Omni. Tem uns que são nativos. O GPT-4 quer dizer que ele é Omni. Ele é realmente multimodal de maneira nativa. Aqui é um panorama do GPT-4, né, os recursos, texto e imagem simultâneos. Alguns diferenciais aqui do GPT-4, mais personalização, mais segurança. E eu fiz alguns testes, pessoal. Realmente, em relação à matemática, ele é muito bom. Matemática, Excel, né, cálculo. Hoje, então, o que a gente pode colocar de importante aqui nesse 4o, ou seja, no Omni: processamento de voz, imagens, multimodalidade, ou seja, voz, texto e imagem são processados simultaneamente. Temos o segundo, é o Gemini, certo? Que foi exatamente a resposta do Google nessa guerra das IAs. Foi desenvolvido pela uma divisão de IA dentro do Google, tem integração com o Google, o que dá uma vantagem muito grande, e tem várias versões parecido com o da OpenAI também. Algumas vantagens: temos essa base de conhecimento atualizado, o Google com certeza é o maior buscador. Temos toda a questão, o Google tem muitas ferramentas, então pode ter toda essa integração com as ferramentas do Google. Também ele é muito bom para raciocínio científico, matemática, ciência avançada. Eu não acho ele tão bom, se você coloca os prompts no GPT e prompts no Google ligados a texto, os resultados do GPT costumam ser, até então, costumam ser bem melhores. Temos também o nosso Claude, tá? Há muito tempo a minha preferência era pelo Claude, porque ele tinha uma vantagem que até então o ChatGPT não tinha, que era a capacidade de produzir artefato. Ele tinha uma vantagem. O que são artefatos? Ele produzia coisas, né? Então, em vez de ficar só no texto, ele trazia planilhas, ele trazia sistemas, ele realmente trazia algo mais pronto. E, inclusive, essa capacidade de menor alucinação, ou seja, quando a IA inventa as coisas. E temos o Llama da Meta, ou seja, do Facebook, também é uma resposta, né, do Facebook. A diferença dos demais é que ela tem código aberto, traz um maior potencial de democratização, de criatividade, porque afinal de contas você tem pessoas que estão em constante melhoria daquele código. Então ele tem maior capacidade de flexibilidade, seria uma vantagem. É um pouco da diferença entre Linux e Windows, talvez para fazer um comparativo aí fizer sentido para vocês. Temos também uma que talvez você não tenha ouvido falar, que é a Mistral, que é também, vamos dizer, uma resposta da Europa, por assim dizer. Basicamente não usei, sim, fiz alguns testes muito rápidos, mas não uso regularmente, não conheço tanto, mas fazendo aqui um comparativo, tá, pessoal? GPT, com certeza a questão da multimodalidade, imagem, texto. O Gemini, a questão de estar integrado com o Google, é uma baita de uma ferramenta, né? Não sei se vocês usam as ferramentas do Google, mas se não usam, recomendo. Eu uso bastante. Em algumas coisas eu acabo usando o Gemini. O Claude, que tem a questão de segurança e um contexto maior. E aí o Llama e o Mistral, que traz essa questão de customização. Qual é o futuro dessas LLMs? Com certeza, tá? Cada vez mais multimodalidade, maior especialização, talvez um acesso maior a nichos e aplicações específicas. Com certeza vai ter cada vez mais IAs nichadas, IA para matemática, IA para pesquisador, não sei. Maior eficiência cada vez mais e uma maior democratização, ou seja, cada vez mais pessoas vão ter acesso a essa tecnologia. Trouxe aqui para vocês o que é LLM, trouxe hoje o cenário e os 5 principais players dessas linguagens. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.